Olá! Está começando mais um Pauta Pública. Espero que todos estejam firmes, apesar do Big Brother e do negacionismo reinante. Eu sou o Thiago Domenici e esse é o 10º programa que estou ao lado da minha querida parceira de microfones, Andréa Dipp. Oi, Thiago. Oi, ouvintes. Nosso tempo voa, hein? 10ª edição do podcast E Contando. E por falar em marcos, o programa hoje é sobre um marco muito emblemático da situação em que estamos vivendo. Bolsonaro alcançou simplesmente o recorde de pedidos de impeachment sofridos por um presidente na história do país. E não é qualquer recorde. A cada 11 dias de governo, Bolsonaro recebe um pedido de impeachment. Não podemos dizer que ele não se empenhou de todas as formas para atingir esse patamar. Será o histórico de atleta? Bom, as histórias por detrás desses 70 pedidos, número até o fechamento desse programa, remontam esses 2 primeiros anos de governo e são um capítulo à parte, não só pelo teor, mas também pelas pessoas e organizações que os protocolaram. No site da Pública, a gente montou uma ferramenta para vocês acompanharem cada pedido, qual o status, quem protocolou e tudo mais. A gente então convidou 2 repórteres da casa para contar sobre os bastidores dessa apuração, falar de alguns desses personagens que compõem esses pedidos e quais são as perspectivas no horizonte. A Ethel Rudnitsky e a Laura Schofield. Sejam bem-vindas ao Pauta Pública. Olá, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Oi, gente. Também muito feliz de estar aqui no Pauta Pública. Bom, Bolsonaro já é o presidente com mais pedidos de impeachment da história do país, é isso, meninas? Vocês têm acompanhado esses pedidos desde o primeiro. Quem são as pessoas que pedem o impeachment de Bolsonaro e qual é o teor desses pedidos? São 70 pedidos assinados por cerca de 1.420 pessoas e mais de 450 organizações. Então tem pedido que é assinado por um único cidadão e tem pedidos coletivos com mais de 200 assinaturas únicas. Um dos pedidos com mais assinaturas é o da Coalizão Negra por Direitos, que denuncia o Bolsonaro por crimes de responsabilidade relacionada a racismo. Tem outros que representam entidades estudantis, como o pedido do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP. E o mais recente representa um coletivo de médicos, que inclusive inclui o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Tem pedido de advogado, tem de ambientalista, de liderança indígena, de artistas e até de líderes religiosos. Inclusive, alguns pedidos são acompanhados de abaixo-assinados ou cartas de apoio. O pedido apresentado pelo PSOL tem um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas. E aí tem os pedidos que foram apresentados por parlamentares e partidos políticos. Tem do Frota, que é deputado, de parlamentares da Rede, do PSOL, do PT. Em maio, foi apresentado um pedido da coalizão de partidos de esquerda, liderado pelo PT, que representa mais de 400 organizações. E no início do ano, todos os partidos da minoria na Câmara também se uniram para apresentar um pedido em conjunto. E é muito interessante que varia também na ideologia política. Então, não são pedidos só de pessoas da direita, da extrema-direita, da esquerda, são pedidos de várias pessoas. Pessoas, inclusive, que votaram no Bolsonaro, depois concluíram que tinham feito a escolha errada, equivocada, pelo que eles consideram, e apresentaram um outro pedido. E pessoas que fizeram pedidos no passado também. Então, tem pessoas que fizeram pedidos para Dilma e agora repetiram, ou para o Temer e agora repetiram. Então, é muito variado. Assim, são vários tipos de pessoas, de vários partidos, de vários lugares que apresentam esses pedidos com várias justificativas. Também, cada uma englobando uma coisa diferente, né? O que eles acham mais prioridade. Então, são variados em todos os sentidos. Uma coisa interessante é que a gente agora tem um novo presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, mas antes dele a gente tinha o Rodrigo Maia, que engavetou aí pelo menos 60 pedidos de impeachment, né? E pedidos de vários tipos, várias matizes. Qual foi, na apuração que vocês fizeram, a temática que mais apareceu nesses pedidos de impeachment? E como é que as fontes, ou seja, os autores desses pedidos, entendiam a postura do Rodrigo Maia ao longo desse processo de apuração que vocês fizeram? Na verdade, o Rodrigo Maia, ele não chegou nem a engavetar, ele mais ignorou mesmo os pedidos, porque eles continuam em análise, foram passados quase que todos, são 69 pedidos e 55 estão em análise, e todos foram para a mesa do Arthur Lira. Proclamo eleito presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2021-2023.
O ilustre deputado Arthur Lira. O tema mais recorrente foi a pandemia de coronavírus. Então, desde as primeiras declarações do Bolsonaro sobre a pandemia, quando ele falou em gripezinha, isso já gerou pedido de impeachment, até a condução dele na crise agora, chegando às vacinas, também é assunto para pedido de impeachment mais recente. A pandemia foi o motivo principal. Aí, depois disso, tem também a interferência do Bolsonaro na PF, que gerou muitos pedidos. Essa foi uma pergunta que a gente fez, inclusive, durante as entrevistas, né? O que vocês acham, vocês enquanto autores, acham que o Rodrigo Maia deveria fazer com esses pedidos ali em análise? E quase todo mundo, praticamente, respondeu que deveria analisar, realmente ver quais são esses pedidos e aceitar um deles. Muita gente foi até mais enfática, considerou que ele não analisar, ele estava indo contra o próprio cargo. E teve até uma coisa que surgiu em uma das entrevistas, que um deles falou, não precisa nem ser o meu que seja aceito. Eu só espero que o presidente analise os pedidos e aceite um que ele considerar mais válido. Então, eu acho que todo mundo estava esperando uma postura mais firme, né, uma postura que colocasse aquela demanda ali sendo pensada, sendo em votação, porque vai rolar todo um processo depois, né? Não é só uma análise e impeachment, tem todo um processo. Eu vou aproveitar e vou fazer 2 perguntas em uma aqui para vocês. A primeira, eu queria que vocês contassem um pouco como é esse processo, porque eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente entende qual é um processo de impeachment, como ele funciona, desde o começo, assim, quem faz o pedido, para onde encaminha, como ele anda. Eu sei que tudo isso tem também no nosso especial, né, da Pública, então já fica o convite aqui para quem está ouvindo acessar a página, para poder conhecer todos esses pedidos de impeachment, mas eu queria pedir para vocês, então, explicarem um pouquinho melhor esse processo. E aí, também, queria perguntar quais são os pedidos que vocês acham que mais se destacam, assim, seja pela originalidade, pela estranheza, pelas pessoas envolvidas, assim. A gente viu aqui que o primeiro pedido, né, foi feito, se não me engano, faz exatamente 1 ano, não é isso? Não, 2 anos, faz exatamente 2 anos, né? Foi em fevereiro de 2019. Enfim, então, se vocês puderem contar um pouquinho aí, tanto desse processo, quanto quais são esses pedidos, assim, que mais se destacam, na opinião de vocês? Primeiro, para a Câmara dos Deputados, ele precisa ser protocolado junto à Secretaria de Mesa da Câmara. O documento precisa ser entregue para eles com assinaturas digitais, autenticadas em cartório. E aí, uma vez aceito pela Câmara, ele tem que ser apreciado pelo presidente da Câmara. E aí não tem um prazo para que o presidente faça essa apreciação. Por isso que o Rodrigo Maia pode deixar tantos pedidos ali sem nem tratar desse tema. Ele pode também arquivar ou aceitar a denúncia. Uma vez que a denúncia é aceita, cria-se uma comissão especial com deputados para analisar a denúncia. Se a comissão especial aprovar, aí vai para o plenário. Se passar para o plenário, que precisa de 2/3 de votação, aí vai para o Senado. E aí no Senado também é criada uma nova comissão especial, e aí é votação simples, só metade dos senadores. Se aprovado, o presidente é afastado por até 180 dias e o vice assume. Então é um processo longuíssimo, longuíssimo, e depois disso ainda tem mais coisa. Durante esse afastamento tem uma nova comissão especial que dá seguimento ao processo, ouve a defesa, a acusação e as provas. E aí um novo parecer é elaborado e votado na Câmara e no plenário. E depois disso tudo, se o presidente que foi retirado ainda concluir que não foi justo, ele pode entrar com uma ação no STF para poder tentar barrar isso, o que a Dilma tentou fazer, e o resultado veio no ano passado, 2020, né, bem depois dela ter saído, já tínhamos um novo presidente, e veio o resultado deles negando, falando não, o impeachment vai continuar, enfim, foi justo, foi a consideração, né, que foi concluída. Então, durante a nossa apuração, né, em conjunto, somos 4 repórteres que fizeram isso. Eu, a Ethel, a Mariama e a Rafa, a gente sempre ia discutindo sobre quais eram os pedidos e falando, olha, esse aqui tem uma coisa nova, esse daqui é um pouco estranho. E foi esse processo, assim, a gente até acostumou. Chega uma hora que a gente já aprendia a ler, sabia onde que a gente olhava, já sabia qual era a lei antes de citar ela. A gente foi lendo e foi criando uma expertise, assim, como que se analisa pedidos de impeachment. Mas deem uns exemplos aí pra gente desses que mais se destacam, assim, na opinião de vocês. Acho que do ponto de vista da estranheza, tem alguns que a gente separou.
Tem um que é pelo apoio do Bolsonaro ao ataque dos Estados Unidos ao Irã em 2019. Então, uma coisa muito específica, mas aí ele fala de segurança nacional, que é um crime de responsabilidade, né? Aí tem outro que é sobre o Golden Shower também, muito específico, e também usou isso como quebra de decoro e acusou o Bolsonaro de crime de responsabilidade. Tem uns que, inclusive, acabam citando coisas que nem fazem sentido democraticamente para uma pessoa que pede o impeachment. Tem alguns que pedem o impeachment e uma intervenção militar subsequente, que não existe isso na lei, mas a pessoa, como qualquer um, pode escrever, e não necessariamente a pessoa tem um conhecimento da lei, ela pede esse tipo de coisa. A gente começou esse especial na primeira metade do ano passado, então foram vários pedidos, a gente teve que ler um tanto, assim, praticamente ao mesmo tempo, e naquela época um que ficou bem destacado para mim foi o do PSOL, que inclusive ele foi protocolado junto com um abaixo-assinado de 1 milhão de assinaturas, um pouco mais, e eu entrevistei a Fernanda Melchioma para poder falar sobre esse pedido. Não é um momento de normalidade, a Câmara precisa garantir que ele seja afastado, ele não tem nenhuma condição de seguir governando nosso país. Política, jurídica, sanitária, não tem nenhuma condição. Ele, ao invés de liderar o país no combate ao Covid-19, decidiu liderar a extrema-direita contra as medidas sanitárias. Laura, que país do mundo tem 2 ministros de saúde demitidos em meio a uma pandemia? Por seguirem o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. E ele foi interessante, ele traz vários crimes e ele tem aquele processo bem... Enfim, um documento que primeiro apresenta qual que é o embasamento, depois ele fala um pouquinho do embasamento jurídico, aí ele vai relacionando quais são as coisas que aconteceram durante o governo e linkando elas com quais são os crimes, né, quais são as leis que estariam, quais são os artigos, na verdade, os artigos da lei do impeachment que estariam justificando, fazendo com que aquilo ali seja realmente um crime de responsabilidade, que é o crime que é punível com impeachment. Então, acho que ele, nessa primeira leva de análise que a gente fez, foi um pedido que chamou a atenção. Um outro pedido também que eu achei bem interessante foi o do advogado Paulo Iotti. A conduta do Bolsonaro é manifestamente perniciosa, né? É perigosa para a democracia, e que então o impeachment se justifica, não só politicamente, mas também juridicamente. E ele, inclusive, fala bastante sobre algumas pautas que se repetem, mas ele falou especificamente de pautas, por exemplo, o racismo, o machismo, a homofobia. Inclusive, o Paulo Iotti, ele tem uma relação muito forte, ele é um dos advogados que esteve no STF para poder fazer com que a homofobia fosse criminalizada, e eles trazem cada um dos tópicos com muitas informações de por que aquilo ali justifica. E, inclusive, citam a matéria da Pública, que é a matéria do Rafael, que fala sobre como que o coronavírus estava chegando nos quilombos. Então, tem vários pedidos, e esse é um deles que cita várias fontes jornalísticas e traz especificamente cada um dos pontozinhos, depois voltando para a parte jurídica. Acho que dessa primeira leva são 2 pedidos interessantes. Uma coisa que me chama a atenção e que foi bastante discutida nesse 2020 e agora em 2021 é justamente o papel do presidente da Câmara dos Deputados em dar ação aos pedidos que chegam, né? Então, não tem nenhum tipo de recurso, digamos, contra a inércia de um presidente da Câmara dos Deputados que senta em cima de 60 pedidos, por exemplo, por mais que esses pedidos estejam embasados, né, na lei do impeachment e que os crimes de responsabilidade também estejam ali configurados. Como é que isso aparece na apuração de vocês em relação a essa questão do regimento e da celeridade ou não de colocar as questões para debate público? Tem alguns pedidos que eles já começam falando um pouco disso, falando, admitindo, a gente sabe que não tem um prazo máximo que o presidente da Câmara pode esperar o tempo, mas a gente acha que é urgente que seja agora por causa disso, disso e disso. Então, acho que muitos pedidos já prevêem essa saída que o presidente da Câmara poderia ter para já argumentar no início que ele deveria ser aceito mesmo assim. Acho que isso aparece em alguns pontos. E também tem a questão que muita gente fala, que também o impeachment é um processo jurídico, mas também depende do que eles, né, o clima político, que a gente tem ouvido um pouco falando sobre isso, é que os próprios proponentes falam, olha, a gente apresentou, a gente acha que é válido, mas também está faltando algum tipo de mobilização, a gente quer levar as pessoas para a rua, a gente acha que tem que ter mais espaço para isso na imprensa, para isso nas discussões, então acho que também tem esse ponto, né? Os proponentes, eles podem tanto justificar juridicamente, quanto eles também propõem e falam que é importante que exista uma pressão popular. Né? Outra coisa que acontece é que os autores dos pedidos
como eles já sabem que pode haver essa demora, eles entram com recursos e com aditamentos aos próprios pedidos. Então, se um pedido ele é arquivado pelo presidente da Câmara, ele ainda pode entrar com um recurso e falar, não, eu justifico meu pedido novamente, acrescento mais informações e peço que ele volte à mesa do presidente da Câmara. Ou então eles aditam o pedido, acrescentando mais crimes que eles acusam o Bolsonaro de cometer. Isso me lembrou uma história interessante que é de uma família. E a família, cada um protocolou um pedido, o mesmo pedido, só muda qual é o nome principal. E eles fizeram isso, lá no inicinho, então no início do ano passado, e agora no final do ano passado fizeram novamente mais um pedido que praticamente repete o anterior e adiciona alguns parágrafos. Então realmente é algo que é uma história interessante, né? Cada um da família protocolou um pedido e também ilustra esse ponto de querer, o meu pedido não está sendo nem pensado, vou protocolar ele de novo, às vezes o mesmo documento, com algumas pequenas mudanças, para ver se agora o presidente vai aceitar. E às vezes acrescentando crimes de continuidade do crime, na verdade. É só avisando que aquele crime ainda está sendo cometido e que por isso o pedido tem que ter mais uma relevância. Mas eu acho que é basicamente isso que eles podem fazer, porque não tem um prazo mesmo para o presidente da Câmara fazer essa avaliação. Como a Laura falou, é um julgamento político, né? Não é um julgamento só pela lei. E não é necessariamente o número de pedidos que vai fazer o impeachment sair, né? O Bolsonaro já tem 69, 70 pedidos, na verdade, que chegou mais um hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, porque até a publicação talvez venham outros, né? No ritmo que as coisas estão vindo. E o Collor, ele foi impeachmentado com só 29, não sei se isso é pouco, mas são 29 pedidos. E é interessante isso que você está falando, porque do que eu lembro, existem outros casos de um mesmo autor oferecer novos pedidos, né? Se você puder contar um pouquinho quem são esses personagens. Tem vários casos. Em alguns casos até é um erro, assim. Em alguns casos eles protocolam duplamente, porque o primeiro não foi aceito, e aí fica... E a gente também teve esse processo de entender, por que tem a mesma pessoa aqui várias vezes e é o mesmo documento? Então, às vezes são questões burocráticas, mas às vezes são realmente pessoas... Inclusive, um caso interessante é do Alexandre Frota, que ele era aliado do Bolsonaro e agora ele protocolou 3 pedidos diferentes, deu uma entrevista pra gente nesse último pedido, né? E ele traz vários pontos, ele aborda vários pontos e ele acha importante continuar protocolando, né? Ele faz as cerimônias, enfim. Bolsonaro usou das pessoas, né? E quando não precisou mais, descartou. Se tem algum traidor na história, algum Judas, esse é o Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro. Muito bom. Aproveitando esse gancho, eu queria perguntar se tem outros aliados, ex-aliados do Bolsonaro que fizeram pedidos de impeachment. E também fiquei curiosa para saber que pedidos foram esses feitos por pessoas encarceradas, pelo que eu entendi, mais de uma, né? De aliados tem a Joyce Hasselman fez um pedido contra o Bolsonaro, é um pedido único. E tem também pessoas que se declararam como ex-eleitoras do Bolsonaro, quando deram entrevistas pra gente, falaram que estavam frustradas, pessoas que não têm vínculo nenhum com o Bolsonaro no governo, mas que se disseram frustradas com o governo e por isso resolveram protocolar um pedido de impeachment. Aí, sobre os detentos, são 2 detentos. Um deles fez 2 pedidos e o outro, ele é acusado de crime de estupro. E a gente acabou optando por resumir o pedido, não deixamos o pedido de fora, claro que não, mas a gente não fez a entrevista com o autor. No outro caso, a gente também acabou não fazendo a entrevista, mas porque a gente não conseguiu mesmo. E ele apresentou também 2 pedidos contra a Dilma. Então, lá em 2016, ele já tinha saído nas manchetes porque ele tinha apresentado contra ela e agora 2 pedidos contra o Bolsonaro também. A época também foi desse mesmo jeito, né? Escrito à mão, com essas justificativas, dessa forma. Ele fala, inclusive, da situação carcerária, né, Laura? Ele responsabiliza o presidente pela situação carcerária no Brasil. Que realmente é bem complicado, e a gente também publicou matérias sobre isso no ano passado. 2 matérias que falavam sobre a situação carcerária, né, em Minas Gerais, e que mostravam como que pessoas estavam morrendo dentro da prisão por essa falta de apoio, que ele também cita, mesmo não sendo do mesmo estado, é uma situação que é nacional também. É uma outra questão que eu queria trazer para vocês, que foi justamente fruto da reportagem que vocês fizeram, quando o Bolsonaro ultrapassa, né, a Dilma e se torna o presidente com mais pedidos de impeachment da história, é que o próprio Bolsonaro, quando era deputado federal, fez um pedido de impeachment direcionado a Dilma Rousseff, né? E aí, agora, os mesmos critérios que ele usou à época
são usados contra ele agora. Então, acho que seria bacana vocês contarem um pouco esse contexto, né, histórico aí, de quando ele era deputado federal e agora de presidente da República. Eu acho que desde o início desse especial, a gente quis colocar lá no site quantos pedidos de impeachment os últimos presidentes tinham recebido, né? A gente recebeu, inclusive, os arquivos desses pedidos dos presidentes anteriores, e aí faz umas semanas a gente começou a perceber que o Bolsonaro estava chegando perto da Dilma. E aí a Laura foi dar uma olhada e chegou lá e viu o do Bolsonaro. Até então a gente não tinha dado atenção a esse fato de que ele mesmo tinha protocolado 2 pedidos lá, consta como 2, mas na verdade é um pedido e um aditamento contra a Dilma em 2016. E aí a gente foi olhar e realmente é muito engraçado, irônico, né? Porque ele acusa ela de quebra de decoro, sendo que ele é muito acusado desse crime. A gente não precisa nem começar a citar a quantidade de quebras de decoro que ele pode ser acusado, começando lá pelo Golden Shower, que é assunto de pedido de impeachment. E ele acusa ela também de crime contra a soberania nacional, que ele também é acusado em inúmeras situações, seja falando de relações exteriores mesmo, nas relações com os Estados Unidos, seja falando também em questões nacionais. Tem muita gente que usa esse crime de soberania nacional falando da pandemia, porque você deixa a soberania nacional comprometida quando você não aceita vacinação, quando você não aceita esse tipo de prevenção da população. Os outros países podem acabar prejudicando a gente em relações comerciais. Ele acusa ela de muitas coisas que, na verdade, quando ele acusou, ele não tinha provas. Por isso, o presidente da Câmara na época, Eduardo Cunha, acabou arquivando o pedido dele, assim, brevemente, não levou muito a sério o pedido dele, então ele teve que entrar com esse aditamento, e junto com um monte de assinatura que ele conseguiu numa petição online de apoiadores dele na época. Se me permitem, eu tenho até uma parte preferida do pedido que ele escreveu, que ele fala que a Dilma, né, teria permitido escândalos envolvendo autoridades públicas integrantes do governo e, portanto, ela deveria ser impeachmentada. E eu acho essa parte bem interessante, porque o que não faltou até então são escândalos desde saudações quase nazistas, né, discursos inspirados em questões nazistas, até um ministro falando do STF abertamente, então vários escândalos. Aquela reunião inteira, todo mundo falando absurdos, né? E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias, e não dá para trabalhar assim, fica difícil, por isso vou interferir. Inclusive a reunião aparece em vários pedidos e é uma coisa recorrente, eles falam que ele não, e agora voltando contra o Bolsonaro, ele não estaria tomando a responsabilidade pelos subordinados dele e, portanto, ele deveria ser impeachmentado. É bem o que ele fala à época que a Dilma estaria permitindo. E mais ainda, para incluir sobre isso, ele termina o pedido dele falando que se a Comissão Nacional da Verdade, né, que foi criada para poder revisitar os artigos da ditadura e para poder, enfim, realmente ter essa lembrança histórica, pensar nos torturadores, nas pessoas que sumiram, enfim. Se a Comissão Nacional da Verdade considerou que os presidentes militares, que sabemos que ele é bem fã deles, eram culpados, responsabilizados de alguma forma por conta do que aconteceu durante a ditadura, ele afirmou que a Dilma também deveria ser responsabilizada pelo que aconteceu durante o mandato dela. E aí, mais tarde, isso tudo é usado contra ele, e ele, enfim, não vê motivo para impeachment. A gente sabe que para ter o clima político aí para ter o impeachment vai demorar, né? O próprio Marcos Pereira, que é a gente entrevistou essa semana, a repórter Mariama Corrêa fez a entrevista com ele, que é do Centrão, né? Do PP, do Republicanos, desculpa. Ele diz na entrevista que pode esquecer que não haverá impeachment. E o deputado Arthur Lira hoje é o presidente da Câmara, aliado do Bolsonaro. E aí eu queria perguntar para vocês, a resposta me parece óbvia, mas como repórteres que estão acompanhando o processo aí de perto, qual é a avaliação de vocês em relação a se Arthur Lira vai, de fato, enterrar a possibilidade de impeachment nos próximos tempos? É engraçado, porque o primeiro pedido de impeachment que chegou diretamente para Arthur Lira foi assinado pela Joênia Wapichana, deputada, e eu fiz a entrevista com ela na hora que ela estava protocolando o pedido, que veio quase concomitante com a votação da Câmara. E aí eu fiz a pergunta para ela sobre as possibilidades, se fosse o Baleia Rossi ou se fosse Arthur Lira. E ela falou das duas. No Baleia Rossi ela estava bem esperançosa, assinando um pedido de impeachment, mas acabou indo para Arthur Lira. E ela já fala, apesar dela estar acabando de protocolar um impeachment, ela fala, eu realmente acho que não vai para frente. Eu acho que eles estão sem essa perspectiva. Muitas pessoas falam
de tentar mobilizar e usar essa quantidade de pedidos que estão se acumulando cada vez mais a favor, né? São muitos pedidos, é o recorde de pedidos, então isso deveria sim contar como uma pressão política, mas é uma coisa que ficou no horizonte, era uma esperança que esses autores de pedido tinham e que ficou deixada para trás agora. Acho que os cenários não são muito positivos para quem está apoiando o impeachment. Eu acho que também, se em algum momento, né, o Centrão, o Lira sentirem que isso também foi algo que foi abordado pela pública, se eles sentirem que o Bolsonaro já não serve, eles vão tomar algum tipo de providência. Então, existe também essa possibilidade, a gente não sabe qual é o limite desse grupo, né, até que ponto eles estão dispostos a colocar em risco a democracia, mas vamos continuar, acho que, levando esses crimes para as pessoas, para que também, se a população entende quais são as demandas, isso é um ponto, né? Então, a gente vai seguindo. Realmente, acho que previsões não são muito boas para quem quer, mas pode ser que, em algum momento, o limite seja ultrapassado e eles coloquem em pauta. Porque acho que tem uma coisa que é muito simbólica, apesar de ter todo esse processo pela frente, né, de impeachment, a gente sabe que o presidente da Câmara aceitar, como vocês disseram, é só o primeiro passo, né? Então tem ainda um longo caminho e claro que é muito difícil que o Bolsonaro de fato percorra todo esse caminho até chegar no impeachment, mas tem um peso de um simbolismo muito forte, né, do presidente da Câmara de fato aceitar esses pedidos, né? E para não ser extremamente pessimista, eu acho que só a existência de tantos pedidos já é uma coisa que incomoda e que os aliados do governo tentam criar suas contranarrativas a respeito disso. Inclusive, muitos deles também protocolaram pedidos de impeachment contra ministros do STF, meio que concomitante com a época, tanto dos inquéritos que o STF abriu contra bolsonaristas, da fake news, das manifestações antidemocráticas, quanto o Bolsonaro começou a acumular mais pedidos. Foi mais ou menos lá em maio do ano passado que eles começaram a protocolar cada vez mais pedidos contra ministros do STF também. Então isso é uma coisa que eu vejo muito como uma contranarrativa que eles usavam. Eu via muito, acompanhando as redes bolsonaristas, eles postando protocolado mais um pedido de impeachment contra ministro do STF. Todos esses pedidos foram arquivados pelo Alcolumbre, porque quando é do STF vai para o Senado, não para a Câmara. A gente precisa encerrar a entrevista com vocês. Já batemos aqui, nosso produtor já está puxando nossa orelha, mas queria agradecer a participação da Ethel, a participação da Laura nesse papo esclarecedor com a gente. Seguiremos acompanhando nossa página especial, tudo que acontece em relação a isso, mesmo que a gente fique aí à mercê dessa realpolitik, né, que a gente está sujeito, dessa dinâmica partidária, dessa correlação de forças, esses cálculos políticos aí do que vai acontecer, mas seguimos aqui fazendo nosso jornalismo. Então, muito obrigado a vocês duas. Obrigada, Thiago. Obrigada pela oportunidade. Há 9 anos, a Pública revela as injustiças que marcam o Brasil, do campo às favelas, de Brasília à Amazônia. E mais, mostramos quem lucra com elas, de policiais corruptos a empresários e políticos. Se você acredita na importância do jornalismo investigativo, acesse aliados.apublica.org e veja as formas de apoiar o nosso trabalho. E ela está de volta depois de uma pequena pausa. Natália Viana, conta aí pra gente qual é o personagem da semana dessa véspera de não carnaval. O personagem dessa semana sofreu 2 derrotas acachapantes e encara uma perspectiva ainda mais inglória para o próprio futuro. Sérgio Moro, aquele que já foi o grande herói anticorrupção, sofreu 2 golpes na justiça, justamente a sua seara. O STF autorizou na terça-feira a defesa de Lula a acessar as mensagens da Vaza Jato. Foi mais um mise-en-scène, porque a defesa do ex-presidente já está com as mãos nas mensagens, mas é uma sinalização de que o material tem peso de prova na justiça. Os mesmos diálogos, aliás, que nós temos analisados aqui na agência pública há mais de 1 ano e meio, e já rendeu muitas reportagens sobre a parceria da Lava Jato com o FBI, a Transparência Internacional, maçonaria, entre outros. Dá uma olhadinha no site. Mas Moro também recebeu um sinal bem preocupante para ele, vindo do Tribunal de Contas da União.
o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado pediu que o TCU determine a suspensão de qualquer pagamento à empresa Álvares Marçal no âmbito da recuperação judicial da construtora Odebrecht. Vale lembrar, a empresa Álvares Marçal está administrando o processo de recuperação judicial da Odebrecht, que sofreu enormes prejuízos justamente por causa da força-tarefa de Curitiba. A consultoria já faturou 17,6 milhões com o serviço, segundo a reportagem do UOL. E no final do ano passado, a empresa anunciou que Moro havia se tornado seu sócio-diretor. Mas agora o procurador do TCU sugere que, se de fato Moro agiu de maneira ilegal nas ações da Lava Jato, que levaram a construtora à recuperação judicial, então nem ele, nem o seu escritório podem receber dinheiro nesse processo. Ainda não tem decisão do TCU, mas a coisa não está cheirando bem para Moro, que largou a carreira no magistério para entrar na política e, como sabemos, não se deu nada bem. Em tempo, vale lembrar que a empresa Álvares Marçal, que ensina métodos de compliance anticorrupção para grandes empresas, se orgulha de contratar ex-funcionários públicos que atuavam justamente investigando corrupção corporativa. Entre eles, um ex-agente do FBI, um ex-procurador do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e um ex-funcionário da NSA, a agência de espionagem denunciada por Snowden. É o que se chama de porta giratória, um mecanismo que garante um excelente salário a esses ex-servidores pago pelas mesmas empresas que eles investigaram ou ajudaram a falir. Um claro exemplo de corrupção legalizada. Aliás, o procurador americano que supervisionou a maior parte da investigação contra a Petrobras pelos Estados Unidos saiu do Departamento de Justiça para trabalhar para um escritório que presta serviços para a própria Petrobras. E o salário dele é estimado em 3 milhões de dólares por ano, ou, é melhor você se sentar, 260 mil dólares por mês. Sérgio Moro, que virou uma estrela internacional pela Lava Jato, deve estar ganhando alguns milhões de reais pelo novo job. O escritório envidraçado de Moro fica à beira da Marginal Tietê, em São Paulo, pertinho do luxuoso Shopping JK, onde se pode comprar casacos da Blueberry por mais de 8 mil reais. É porque Moro trapaceou, abraçou o capeta e aos poucos perde a sua marca internacional de herói que ele merece ser o personagem da semana aqui no Pauta Pública. E mais rápido que o governo sendo denunciado por um novo crime de responsabilidade, vem aí o Giro da Redação, com o destaque que você não pode perder no site da Agência Pública. Olá, ouvintes da Pauta Pública, meu nome é José Cícero, sou repórter da Agência Pública e quero convidá-los para ler uma reportagem que publicamos essa semana no site, referente ao caso do Fernando Henrique, um jovem de 27 anos que foi condenado a 8 anos de prisão a partir do reconhecimento de voz. A matéria está publicada em nosso site. Entre, leia, confira e compartilhe. Como toda a podosfera já está sabendo, Pauta Pública agora é parceiro da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts feita exclusivamente por jornalistas. Estamos em época de podcasts estreando novas temporadas. A Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini, voltou com tudo em 2021, com um episódio sensacional que é uma viagem pela evolução e pela seleção natural, que inclui meteoros, dinossauros e até fungos. E o Põe na Estante, da Gabriela Maier, também está de volta com uma temporada cujo tema é Leia Clássicos. E vai ser um retorno duplo. Ontem, dia 11, foi ao ar um episódio bônus sobre o livro A Trança, da francesa Laetitia Colombani. E sexta, dia 12, é a estreia da 4ª temporada falando sobre A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Aproveita o embalo e já coloca na playlist para ouvir que tá muito bom. E por falar em coisa boa, tá na hora da boa do povo. E como visita tem prioridade neste Pauta Pública, Ethel, qual é a sua boa? A minha boa é uma indicação literária, o livro Donos do Mercado, que é um lançamento da editora Elefante, e fala sobre o monopólio, que é uma discussão se é de fato um monopólio ou não, das redes Carrefour e Pão de Açúcar sobre a nossa alimentação. É uma perspectiva diferente, porque a gente pensa muitas vezes no mercado na perspectiva de prateleiras, mas vai muito além disso, desde a produção da comida e como essas duas redes influenciam todas as bases de produção da nossa cadeia alimentar, praticamente. Então essa é a minha indicação aí para pensar no nosso prato do dia a dia. Ótima dica. Laura, e você? Bom,
a minha, se eu puder ter duas, eu gostaria. A minha primeira é um curta, então é 8 minutinhos, então conta como meia, que é Umbrella, que é um curta brasileiro que está tentando, né, chegar ao Oscar, que é muito bonito, é muito sensível. Conta a história de um menininho que está num lugar de acolhimento, né, de imigrantes, e ele se apaixona, se encanta por uma sombrinha amarela. E aí depois vai falando da história e mostra como que foi, por que isso, né? Por que essa sensibilidade, por que essa emoção. Então, é muito lindo, dá para achar no YouTube, tem 8 minutinhos. E, já que esse tem 8 minutinhos, tem uma outra, que é a série que eu tenho assistido, que roubou meu 2020, e agora eu estou continuando, é Blackish, que é mais antiga, de 2015, mas que ainda está rolando, tem vários spin-offs, né, séries derivadas, que conta a história de uma família, é uma sitcom. Então, ela é bem leve em alguns pontos, mas ao mesmo tempo não. Ela é uma sitcom que conta a história de uma família negra, norte-americana, e é de classe média alta, que tem seus dilemas, que tem suas piadas, mas que também trata de temas muito relevantes de forma muito interessante, né? Ela mistura tudo. Ela mostra realmente que a vida ela tem a sua parte séria, a sua parte grave, mas também tem o dia a dia ali da família. É uma série incrível que eu indico para todo mundo e está na Amazon Prime. Tem 6 temporadas até então. Então, começa boa e fica melhor. Então, vou passar aqui a bola para minha amiga Andréa Dipp para falar qual é a boa do povo dela. Bom, e a minha dica de hoje é a plataforma de streaming gratuita do Sesc, chamada Em Casa com Sesc. Toda semana entram filmes novos com permanência temporária, ou seja, toda semana tem novidade. E é de graça, o site é o sesc.digital. Bom, a minha boa do povo é chover no molhado, mas eu queria indicar a leitura fenomenal de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Eu terminei a leitura recentemente. E estou absolutamente impactado pela qualidade literária do que o Itamar escreve ali, a relação das personagens do livro com a terra, com a questão agrária. E eu recomendo também que antes de vocês comprarem o livro, vocês leiam a entrevista que a repórter Ana Beatriz fez com ele, nossa digníssima agência pública, também muito boa. Muito obrigada, foi um papo muito bom, Ethel e Laura. Obrigado, foi ótimo. Até mais, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, gente. Então é isso, pessoal. Uma boa dica final para quem está cansado de passar raiva com o BBB é chegar com a gente aqui no Pauta Pública, mandando aquele e-mail cheio de boas intenções para podcasts@apublica.org. Aqui todo mundo é legal, não tem paredão e a gente quer ter vocês mais perto. É isso aí, o podcasts@apublica.org só tem paredão para mensagens de ódio, o resto é só alegria. Sexta-feira, daqui a 2 semanas, estaremos de volta. Siga o Pauta Pública onde você costuma ouvir podcast. Se cuide, um abraço e até lá. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.